Olá, turma! Tudo bem? Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online, aqui neste curso lindo chamado Gramática para Passar, que você conhece muito bem. Bom, na aula de hoje nós estudaremos a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Cabe lembrar que ambas as funções são funções conectadas ao nome. Nas aulas passadas, nós estudamos funções conectadas ao verbo, como o objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial, e são funções conectadas ao verbo. A partir de agora, são funções conectadas ao nome, chamada aí de complemento nominal e adjunto adnominal. Por gentileza, na tela, acompanhe comigo. Bom, turma, olha só, para estudar este assunto, eu quero muita atenção, mas muita atenção mesmo, porque nós vamos entender a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. Então eu vou deixar já anotado aqui, fazer o quadro aqui bonitinho, tá? Pronto, está aqui o nosso quadro. O que nós temos que observar? O complemento nominal, primeira coisa, o complemento nominal, ele é um termo sempre preposicionado. Então, o complemento nominal ele é um termo sempre preposicionado. Sempre. Tá? Então, complemento nominal, para ser complemento nominal, ele tem que ser preposicionado. Aí, às vezes, nós temos algumas questões de prova que vão perguntar se um termo destacado é complemento nominal. Se ele não for preposicionado, você nem cogita a ideia. Se ele não for preposicionado, não é complemento nominal. Porque para ser complemento nominal, ele tem que ser preposicionado. Continue na tela, vai lá. Já o adjunto adnominal, ele é um termo que é ocasionalmente será preposicionado, ou seja, nem sempre. Qual é o problema? O problema é quando é preposicionado. Tudo bem? O problema então é quando ele vem preposicionado, porque aí eu tenho de ver a diferença, se ele é complemento ou se ele é adjunto adnominal. O complemento nominal é um termo sempre preposicionado que está conectado a adjetivo, a advérbio ou a substantivo abstrato. Já o adjunto adnominal é um termo que poderá vir preposicionado e que está conectado a substantivo concreto ou a substantivo abstrato. Qual o problema? O problema está aqui, ó. Quando estiver conectado a um substantivo abstrato. Porque segundo a regra pode ser aqui as duas coisas. Pode ser complemento nominal e pode ser adjunto adnominal. Professor, a regra falha. Então, nessa situação, realmente é isso mesmo que a gente observa. Eu sei que talvez você já tenha estudado a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal de outras maneiras. Você já estudou, professor, eu já vi lá um quadro, complemento nominal de um lado, adjunto adnominal do outro, e começa a ver diferenças entre um e outro, né? Talvez já tenha visto algo muito parecido com isso. Eu quero falar uma coisa pra você. Esquece isso. Isso não é de Deus. Você vai pensar exatamente como eu vou te mostrar aqui agora. Por quê? Porque você vai ganhar tempo e você vai entender a lógica da língua portuguesa. Porque eu quero que você compreenda. Então, o complemento nominal, ele é um termo sempre preposicionado, conectado a um adjetivo, a um advérbio ou ainda a um substantivo abstrato. Já o adjunto adnominal, ele é um termo que está subordinado ao substantivo concreto ou ao substantivo abstrato. O nosso problema aqui está. O problema é quando esse termo preposicionado, ele se conecta ao substantivo abstrato. Aqui gera a nossa dúvida. Tudo bem, mas veja bem, se eu tenho um termo preposicionado ligado a um adjetivo, ele é o quê? Complemento nominal. Se está conectado a um advérbio, ele é o quê? Complemento nominal. Agora, está conectado a substantivo concreto, ele só pode ser adjunto adnominal. Então acompanhe na tela. Veja bem, eu digo para você o seguinte: estamos insatisfeitos com o atual cenário político. Tá bom, professor. Estamos insatisfeitos com o atual cenário político. E eu quero saber a função sintática deste com o atual cenário político. Vamos fazer uma legenda aqui?
Vamos fazer uma legenda? Bora, professor? Então tá, vou fazer uma legenda aqui no seu caderno, que será a seguinte. Sempre que nós fizermos a análise aqui em vermelho, tá? Toda vez que fizer a análise em vermelho, tá, será chamado de análise sintática. Qual outra cor legal que eu posso usar aqui? Para fazer análise morfológica, vamos procurar aqui. O verde, eu acho que o verde fica legal. Então, quando eu fizer a análise morfológica, eu vou usar o verde. Didaticamente falando, fica melhor, tá? Então, vamos guardar aqui a legenda. Então, usou verde, análise morfológica. Usou vermelho, análise sintática. Por quê? Porque para falar a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal, eu vou ter que fazer as duas análises, tanto a sintática quanto a morfológica, tá? Então aí está a nossa legenda. Então pronto, eu quero saber a função desse trecho aqui, ó. Com o atual cenário político. É um termo preposicionado? É. Ligado a que palavra do texto? Insatisfeitos. Afinal, quem está insatisfeito com algo, correto? Ó, estamos insatisfeitos com o quê? Com o atual cenário político, professor? Certo. Agora, a palavra insatisfeitos é o quê? Insatisfeitos é uma característica nossa, estamos insatisfeitos. Ou seja, é um adjetivo. Aqui exijo que você volte à aula de morfologia. Vai ter que estudar morfologia. Então, insatisfeito é um adjetivo. Veja bem, com o atual cenário político, é um termo preposicionado conectado a um adjetivo. Significou que eu tenho aqui necessariamente um complemento nominal. Afinal, isso é regra, tá vendo? É um termo preposicionado ligado a um adjetivo. As outras análises nós já fizemos aqui durante o nosso curso. Temos o verbo aqui, ó, estamos. O sujeito é nós, certo? Insatisfeitos é uma característica nossa, conectada por meio de um verbo, que é um verbo de ligação. E insatisfeito é um predicativo do sujeito. Mas olha só, predicativo do sujeito é, aí neste caso, na função sintática. Perfeito. Agora, vamos ao segundo exemplo. E eu quero saber a função desse trecho aqui, ó. Ao cargo. Quando eu digo assim, ó, considerei, aqui está o seu verbo, né? Que é o sujeito, eu considerei o parlamentar apto ao cargo. Bom, eu quero saber ao cargo. Ao cargo é um termo preposicionado? É. Olha a preposição aí, a preposição ao. Afinal, quem está apto a alguma coisa. Correto, professor? Agora a palavra apto é o quê? Apto é um adjetivo. Essa é a classe morfológica. Afinal, apto é uma característica de quem? Do parlamentar. Considerei o parlamentar apto. Está vendo? E aqui, turma, quem está apto a alguma coisa. Ao cargo será, sintaticamente, o seu complemento nominal. Está vendo? Então esse é o primeiro passo aqui ainda. Claro que eu vou aproveitar e vou fazer uma análise sintática completa, tá? Vamos lá. Eu considerei, quem considera algo. Eu considerei o quê? Eu considerei, olha aqui, ó, considerei isso aqui, ó, o parlamentar apto ao cargo, que é o objeto direto, em que o parlamentar é o núcleo do objeto direto, e ao cargo é o quê? Não é uma característica do parlamentar? Considera o parlamentar o quê? Apto ao cargo, não é? Isso daqui é algo que nós já estudamos. Chamamos de apto, vai ser predicativo de quem? Do objeto direto aí nesse caso, predicativo do objeto. Então eu considerei o parlamentar apto ao cargo. Ah, vamos aproveitar e vamos aprofundando o nosso assunto, né? Qual o tipo de predicado que eu tenho na frase número 1? Predicado nominal. Na frase número 2, o predicado é o quê? Lembrando a você, quando o sujeito é oculto, é indeterminado ou é inexistente, toda a oração é o predicado, né? Toda a oração. Na segunda, o predicado é o quê? É verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque você tem o verbo transitivo com um predicativo. Mas tudo bem. O objetivo da aula é só observar a diferença do complemento nominal e do adjunta de nominal. É porque a gente já estudou tanta coisa e aí eu gosto de aprofundar. Agora veja bem, acompanhe. Termos preposicionados, tá vendo? Ó, com o atual cenário político e ao cargo. São termos preposicionados completando quem? Adjetivos. Então, eu posso afirmar claramente que é um complemento nominal. Ó. É um termo preposicionado completando adjetivo. Então, é complemento nominal. Compreendeu? Então, isso é importante para nós. Legal. Agora, vamos à frase número 3 na tela.
o político agiu favoravelmente à lei de responsabilidade fiscal. Então, eu quero saber a função desse trecho aqui, ó. A lei de responsabilidade fiscal. Veja bem, é um termo preposicionado ligado a que palavra? Favoravelmente. Isso é regência nominal, ó. Porque é favoravelmente a alguma coisa. Tá vendo? Favoravelmente a quê? Ah, professor. E a palavra favoravelmente, qual a função dessa palavra? É um advérbio. Por quê? Porque favoravelmente me traz uma circunstância de modo, dizendo como é que ele agiu, ó, ligado aqui ao verbo agir. Como é que esse político agiu? Ele agiu favoravelmente. E a lei, veja que é um termo preposicionado, correto? Ligado a um advérbio. Significou que eu tenho aqui dentro um chamado complemento nominal. Ah, professor. Vamos aproveitar e fazer a análise sintática completa da frase? Vamos sim, professor. Olhe para o verbo agiu, que tem como sujeito o político. O político. O verbo agir é um verbo intransitivo, ele agiu, e favoravelmente é o seu adjunto adverbial. Agora, quem é o predicado? O predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Este momento agora, o predicado ele é chamado de predicado verbal. Por quê? Porque você não tem o predicativo. Você só tem um verbo transitivo ou verbo intransitivo. No caso, intransitivo. Então, é um predicado verbal. Vamos aqui a frase número 4, que traz assim, ó. Ele está longe de verdade. E queremos saber a função desse aqui, ó. De verdade. De verdade está ligado a que palavra? Longe, professor. Longe de verdade. Longe. Longe é o quê? Por gentileza. Longe é um advérbio. Ué, me traz uma ideia de lugar. Longe é um advérbio. Então, de verdade só pode exercer a função de complemento nominal. Vamos aproveitar e fazer a análise sintática completa? Quero não, professor, mas vai. Observe. O estar tem como sujeito ele. Este verbo estar é um verbo de ligação, é ou não é? Olha aí. Se o verbo estar é verbo de ligação. E aí, verbo estar é verbo de ligação? Professor, é, né? Lógico que não, turma. Lembre-se daquilo que nós já estudamos aqui antes. Para ser verbo de ligação tem que ter o quê? Tem que ter predicativo. Para ser verbo de ligação tem que ligar. Tem predicativo? Não tem. Longe é advérbio. Longe é adjunto adverbial. Anote. Vai lá. Vamos lá na tela. Longe é um adjunto adverbial. Então esse verbo aqui, ó, é verbo intransitivo. Então, o predicado aqui, ó, não é nominal. Predicado é um predicado verbal. Está vendo, né? Então, vamos observar o que nós já estudamos até então. Eu mostrei para você a regra básica, que eu quero que você acerte. Termo preposicionado conectado a adjetivo ou conectado a advérbio, você vai ter dúvida? Lógico que não. Não pode ter dúvida. Termo preposicionado ligado a adjetivo ou ligado a advérbio será certamente um complemento nominal. É aqui, ó. Tá vendo? Olha só. São termos preposicionados. Olha a preposição com, a preposição a e a preposição de. Então são termos preposicionados conectados a adjetivos e a advérbios. Tudo bem? Faça um gesto positivo. E eu preciso te confessar algo importante aqui. Da língua portuguesa eu te garanto. Este é o assunto de que eu mais gosto. Então você já viu por aí que eu vou aprofundar, né? Mas antes disso, antes de aprofundar, eu quero que você pense em uma coisa. O que, professor? No nome, na novela. Vamos pensar na novela. Ah, quem é meu aluno sabe que eu gosto de novela. Eu não vou mentir pra você. Não preciso, né? Então, pense na novela. Que novela, professor? Olha na tela que você vai lembrar agora. Que novela, professor? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vamos lembrar do nome da novela. Essa aqui, ó. Amor de Mãe. É, a novelinha lá da Lourdes. É essa mesmo, né? Amor de Mãe. E aí eu quero aproveitar e comparar o nome da novela Amor de Mãe para Amor a Mãe. Pensa aí na novelinha. Amor de Mãe e Amor a Mãe. Tá bom, professor.
Eu quero saber se de mãe e a mãe desempenham a mesma função sintática. É isso mesmo. De mãe e a mãe desempenham a mesma função sintática. Ó, ambos são termos preposicionados conectados à palavra amor. Amor de mãe e amor à mãe. Legal. A palavra amor pertence a que classe gramatical? Professor, amor é um substantivo. Concreto ou abstrato? Abstrato porque indica um sentimento. Isso daí nós já estudamos aqui antes. Então, amor é um sentimento, e se é um sentimento, é um substantivo abstrato. Legal. Agora, temos um problema, porque segundo a regra, olha só, o que a regra está te mostrando? Se eu tenho lá um termo preposicionado conectado a um substantivo abstrato, ele pode ser complemento e ele pode ser adjunto. Então aqui nós temos as duas coisas. Eu posso afirmar que de mãe e amor de mãe ou é complemento ou é adjunto. Ou é um ou é outro. Agora você vai levar pela interpretação. Leitura na tela. Leitura, interpretação. Vamos lá, vamos fazer leituras. Amor de mãe. Me responda uma coisa. Em amor de mãe, a mãe ama ou é amada? Professor, a mãe ama. Então eu consigo afirmar para você que existe aqui dentro uma relação ativa. E sempre que houver uma relação ativa, nós teremos um adjunto adnominal. Sempre que houver uma relação ativa, eu terei adjunto adnominal. Agora, em amor à mãe, observe que o amor recai sobre a mãe, porque a mãe é amada. Ela já não pratica mais a ação de amar. E eu identifico aqui dentro uma relação de passividade, porque ela é amada. Então, uma relação passiva. E se a relação é passiva, eu percebo que eu tenho aqui dentro um complemento nominal. Então, sempre que eu identifico na leitura do texto uma relação ativa, é adjunta de nominal. E uma relação passiva é complemento nominal. Então, vamos ali à nossa frase de número 5. Traz assim, olha. A explicação do mestre é digna de aplausos. E eu quero saber a função desse trecho aqui, ó. Do mestre e também de aplausos. E na frase número 6, quero saber a função deste do assunto e deste para o aluno. Então temos aí informações importantes. Vamos na número 5. A explicação do mestre é digna de aplausos. Bom, do mestre é um termo preposicionado conectado à palavra explicação. Explicação, que é o quê? Explicação, professor, é um substantivo, né? Agora, explicação é substantivo concreto ou abstrato? Abstrato, por quê? Porque veio do verbo explicar. Lembra da formação de palavras? Explicar, explicação. Olha a sufixação que ocorre aqui, ó. Uma derivação sufixal. Perfeito. Agora, explicação do mestre. Eu tenho que interpretar, porque é substantivo abstrato. Me responda, o mestre, ele pratica ou ele sofre a ação de explicar? Ele pratica. Isso significou que eu identifico dentro do contexto uma relação ativa. O mestre, ele explica. E como a relação é ativa, temos adjunto adnominal. E você vai perceber já já que tudo é uma questão de contexto. Mas aproveite esse texto ainda, ó. A explicação do mestre é digna de aplauso, ó. De aplauso conectado à palavra digna, porque é digna de algo. Digna de quê? Digna de aplausos. De aplauso é um termo preposicionado ligado à palavra digna. Digna é o quê? Digna é um adjetivo. Digna é uma característica de quem? Digna é uma característica do substantivo explicação. É um adjetivo. Ah, é verdade, professor. Então, nós temos ali um termo preposicionado de aplausos conectado a um adjetivo. Isso significa para nós que de aplausos só pode ser o chamado complemento nominal. Legal, né? Vamos aproveitar e fazer a análise sintática completa? Vamos. Professor, temos aqui o verbo é, que apresenta como sujeito a explicação do mestre, afinal o núcleo do sujeito é a palavra explicação, certo? Então temos aqui o nosso sujeito simples, né? Sujeito simples. E
O verbo ali é um verbo de ligação, pois digna é uma característica da explicação, pois temos um predicativo do sujeito. Aí se eu for pedir a você que analise o tipo de predicado, qual é o nome do predicado que eu vou identificar na leitura desse texto? O predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Então o sujeito é ali, ó, a explicação do mestre. O predicado é o quê? O predicado aqui, ó, nesse caso é um predicado nominal, ó, PN, predicado nominal. Agora no segundo exemplo, compare. A explicação do assunto ficou clara para o aluno. Do assunto conectado à palavra explicação. Explicação que também é substantivo abstrato, pois veio do verbo explicar. É a ação de explicar, então é substantivo abstrato. Agora, interprete a explicação do assunto. O assunto, turma, ele pratica ou ele sofre a ação de explicar? O assunto explica ou é explicado? Professor, ele é explicado. Então, nós identificamos contextualmente uma relação aqui que é uma relação passiva. E como a relação é uma relação passiva, eu posso afirmar a você que eu tenho um complemento nominal. Ah, professor, ó, para o aluno conectado à palavra clara. Clara pertence a que classe gramatical? Clara, professor, é um adjetivo, é uma característica dessa explicação, que a explicação ficou clara, certo? Então temos ali, para o aluno, um termo preposicionado ligado a um adjetivo, significou que eu tenho o quê? Eu tenho um complemento nominal. E se eu for continuar a análise, olhe para o verbo ficou. Temos aqui o seu sujeito, que é a explicação do assunto, que é também conhecido como sujeito simples. Sujeito simples, certo? E clara é uma característica da explicação conectada por meio de um verbo. Isso significou que o verbo é de ligação e clara é o predicativo do sujeito. E o nome do predicado? Qual é o nome desse predicado, por favor? Eu tô ficando chato, né? Qual é o nome desse predicado? É um predicado nominal. Professor, mas nós já estudamos esse tipo de predicado. Não interessa, eu quero saber. Quero saber qual é o nome do predicado. Tá vendo? Então, por hora, a gente está entendendo essa diferença de complemento nominal e adjuntante nominal. É difícil? É difícil. Porque é muita informação, né? Vamos mais? Vamos. Ó, eita! Vou ter que apagar aqui, ó. Porque tem um exemplo aqui abaixo. Não tem problema. Vou colocar aqui, ó. Bem aqui. Pronto. PN, que é o predicado nominal. Olha só o tópico 7. A explicação da aula, ou melhor, a suspensão da aula foi anunciada. Olha só, da aula conectada à palavra suspensão. Suspensão pertence a que classe gramatical? Suspensão é um substantivo abstrato, pois veio do verbo suspender. Ah, verdade, professor. Agora, e responda. Essa aula, ela pratica ou sofre a ação de suspender? A aula suspende alguma coisa, pratica, né? Não, a aula sofre a ação de ser suspendida. Então temos uma relação aqui dentro, ó, que é uma relação de passividade. É uma relação passiva. E aí eu posso afirmar claramente, se a relação é passiva, eu tenho um complemento nominal. Nós temos um complemento nominal. E aí, se você for continuar a análise, você tem aqui, ó, a suspensão da aula como sendo o seu sujeito. Suspensão da aula sendo o seu sujeito. E foi anunciada, é uma locução verbal em voz passiva. Então você está observando que é uma aula pesada. E aí eu quero que você tenha atenção em relação à regra. Eu preciso que você saiba a regra, porque o complemento nominal é um elemento sempre preposicionado, conectado a adjetivo, a advérbio ou a substantivo abstrato. O adjuntante nominal é um termo que poderá vir preposicionado. O problema é quando ele é. O problema é quando ele é e quando está conectado ao substantivo abstrato, né? Porque ligou ao substantivo abstrato, eu fico na dúvida. Então, esse tipo de exemplo aqui, ó, não é para você ter dúvida. Porque é preposicionado, conectado a quem? A adjetivos. Só pode ser complemento nominal. Aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui, nesse caso, são preposicionados e ligados a quem? A advérbios. Estão ligados a advérbios, só pode ser o quê? Só pode ser complemento nominal. O nosso problema consiste aqui, ó. Quando ele está conectado a substantivo abstrato. Porque ligado a substantivo abstrato, problema sério. Por quê, professor? Porque ele pode ser ou adjunto ou complemento. Aí eu vou ter que interpretar. Pois é isso que nós faremos nos nossos próximos blocos a partir de agora. Nós vamos treinar bastante essa diferença entre o complemento nominal e o adjuntante nominal. Por isso, eu quero que você não saia daí e me encontre no próximo bloco.
Um abraço do lucaslemos.pro.